Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais Saúde Band no ar. No programa de hoje, tudo sobre gripe, sintomas gripais, vacinação, como se alimentar, como se proteger, tem como prevenir? Tudo isso e mais agora. Mais Saúde Band no ar. E a gente começa o programa de hoje falando sobre algo muito presente, gripe. Você está com gripe aí? Está gripado? Conhece alguém que esteja gripado ou com sintoma gripal? Para falar sobre esse assunto, Jerusa Alves, ela é emergencista, clínica geral. Muito obrigada por aceitar o convite. A gente vai tirar dúvidas aqui, esclarecer alguns pontos, desmistificar também, que tem muito mito. Muito bom dia. E a gente começa por algo simples. O que é gripe? Para a gente saber que sintomas são esses, porque acaba confundindo com outras doenças e as pessoas acabam não entendendo que aquilo ali não é gripe. O que é gripe? Então, tem vários sintomas para distinguir um pouco de gripe, de influenza, vírus sincicial. A influenza dá mais febre, somente febre. Com qual altura? Acima de 38 graus em adultos. Já, então. E em crianças mais ainda. 39 graus. Agora, síndrome gripal, aí aparece a tosse, a coriza, já são os outros sintomas que vêm depois também, depois de uns 3 dias de influenza, aparecem também os sintomas gripais, que aí já vai no trato respiratório, né? Doutora, a gente tem visto aí essa gripe com coriza, mas também com dores no corpo. Algumas pessoas têm outros tipos de sintoma, como manchas na pele. Precisa procurar um médico para identificar, para fazer o teste de fato, porque tem H1N1, tem influenza A. Como é que então a pessoa começou a sentir aquele leve desconforto, já vai chegando aquele resfriado, como é que ela procura o quê? Existe painel viral, né? Sim. Sentiu a febre acima de 38 graus, ou sentiu já fraqueza, sensação de prostração, né? Já pode procurar a emergência, mas também pode se medicar em casa, porque a emergência já está lotada. Muito cheia, é uma epidemia, já está classificado como epidemia, então está tudo cheio. E aí a gente pode evitar algumas coisas, né, tipo em casa, em ambientes, para evitar contato, porque o contato é direto de pessoa para pessoa. Então, evitar a emergência se medicando. Se o sintoma estiver fraco, né, evita a emergência. Sim. Se o sintoma leve, então já é possível ficar só em casa. E em todas as emergências estão fazendo painel viral, então se tiver querendo saber o que tem para poder medicar melhor, aí sim, vai na emergência. E quando tem também mais insuficiência respiratória, né? Entendi. Não tem como deixar para depois. Doutora, muitas pessoas, elas gripam essa semana, somem, os sintomas somem, mas daqui a 3, 4 dias voltam novamente. É a mesma gripe? Ela já pegou outra gripe? Como é que é? Outra gripe, não tem como ficar boa e voltar. Com o quadro arrastado muito tempo, não. É vírus, né? Vírus sofre muita mutação, então se recontamina mesmo. Doutora, tem uma diferença do H1N1 para a influenza A? Ou é a mesma, o sintoma é o mesmo, a gente tem que identificar através de teste? Tem que identificar através de teste, mas existem algumas diferenças nos sintomas. Quais são? Mas assim, a influenza e H1N1 é praticamente a mesma coisa. Tem vírus essencial, tem o quadro mesmo de síndrome gripal, né? Aí, quando tem a influenza, aí sim que tem que tomar o Oseltamivir nas primeiras 48 horas de sintoma, que é mais a febre. Então, daí a importância de fazer o painel viral, para daí começar a tomar ou não o antiviral. Mas, em geral, é melhor mesmo o cuidado mesmo de proteção, de prevenção, né? De não estar nos ambientes que você possa pegar de contato de pessoa para pessoa, né? Porque não tem como o ambiente fechado, úmido. Esses ambientes têm que ser evitados, né? Para não contaminar. E quando você está com os sintomas, evitar sair de casa para não contaminar as outras pessoas, né? Doutora, então vamos nesse ponto. Esse sintoma de gripal, mal-estar, ela não está tendo febre, mas ela precisa trabalhar. Ou então a criança precisa ir à escola. Ela vai de máscara?
O uso da máscara não é recomendado? Melhor repouso. Melhor repouso. Não, evita, então... Evita sair. Certo. Isso porque o vírus circula, a gente vai estar levando mais vírus para o ambiente, Sim. não é isso? Hoje a gente tem mais H1N1 ou influenza A? Ou então está tudo misturado? Tá tudo misturado. Mas assim, o que mais tem incidência é de H1N1 tipo A, que é a influenza, né? Sim. É a mesma coisa. Doutora, em relação a essa vacinação, a gente está tendo uma vacinação agora, chegou com força total, tá? Prefeituras, governo do estado, todos realizando, inclusive drive-thru, a gente teve no final de semana aí o drive-thru, esse tipo de vacinação, influenza A, que está sendo, a imunização está sendo em massa. Diminui o caso, a partir de quando que a gente vai sentir, então, essa diferença com essa força total em relação à imunização? É muito importante a imunização. Inclusive, essa semana eu me vacinei. Tem que... a melhor coisa é a prevenção, é você evitar o risco e se cuidar, né? Quando surgiu esse vírus, em 2009, teve muito óbito, mais de 8 mil óbitos. E melhorou no ano seguinte que teve a vacinação. Então, tudo com a prevenção é bem melhor e importante. Está tendo campanha em todos os lugares. Sim. E é importante vacinar, claro. Com certeza. A partir de quando a gente vai conseguir sentir essa queda no número de casos com esse auxílio da vacinação, ou a gente não tem como mensurar isso? Não tem como mensurar. Não tem como mas mensurar. Assim, eu acho que com uns 2 meses já dá uma melhorada. Já vai conseguir Porque segurar. também tem a influência da temperatura, tem a influência do clima. Que a gente está no período mais úmido, mais chuvoso, também aumenta muito a incidência. Né? A arbovirose, ela vem aí com força nesse período. Força. Doutora, a gente sabe de prevenção. O que fazer? Que tipo de comportamento eu possa ter para evitar, então, a diminuição, por exemplo, da imunidade? O tipo de consumo eu faço? Eu tomo o quê? Hábitos de vida saudável é bom para qualquer coisa. Com certeza. Mas, assim, em si, na gripe, é contato direto com secreções, então de aerosóis, então é evitar estar perto das pessoas que estão com sintomas, né, e lavar as mãos, que passa a secreção de um lugar para o outro. O reforço da vitamina C pode ser? Ou não? Hábitos de aumentar a imunidade, sim. Sim. Mas são hábitos saudáveis, não necessariamente só para gripe ou qualquer coisa, para você ter hábito de vida saudável. Com certeza. Vitamina, vale beber água, ingerir líquido também. Quando tem esse tipo de hábito da vida saudável, vacinação, associada à vida saudável, alimentação correta, atividade física, esse sintoma da gripe, ele vem mais fraco, mais forte, ou depende do vírus que circula? Não, ele vem mais fraco mesmo. Porque vírus é mais resposta imunológica, né? Então, ele vem um sintoma mais fraquinho. Com sintomas mais fracos. Tanto é que tem grupos de riscos, né? A vacinação começa com grupos de risco porque ele sabe dos riscos das pessoas que não têm tanto hábito de vida saudável e são mais expostas, né? Pessoas obesas, crianças, né, que estão pegando direto e está tendo surtos de bronquiolite, muita criança internada em UTI por conta que ela evolui com um quadro de insuficiência respiratória mais grave, então... É verdade. Doutora Jerusa Alves, a gente conversa aqui com a emergencista, ela é clínica geral, mas a gente vai fazer uma pausa aqui, vai acompanhar, já que estamos falando de vida saudável, vamos acompanhar uma reportagem de Sara Costa com nutróloga. É isso, Daniela, o assunto agora é nutrologia. A gente vai falar um pouco sobre obesidade, alimentação saudável e também dicas de emagrecimento. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, eu converso agora com a Raíssa Santos. Ela que é nutróloga e também nutricionista, vai estar esclarecendo as principais dúvidas. Muito obrigada, doutora, por estar aqui com a gente, esclarecendo os principais questionamentos aí acerca do assunto. Eu começo falando sobre obesidade. Então, o que chamar a atenção sobre este tema, que ainda tem muitos obstáculos aí a serem superados? Certo. Olha, a obesidade ela é uma doença crônica, é uma doença multifatorial.
Então, ela envolve uma série de aspectos, né, que a gente precisa trabalhar no paciente que apresenta obesidade. Por exemplo, fatores emocionais. A gente sabe que muitos pacientes eles vão consumir mais alimentos se eles estiverem em estresse, em situações de depressão. Tem a questão da atividade física também, que muitos pacientes não praticam atividade física e isso vai dificultar o processo de emagrecimento. E fatores culturais também, nem todos têm acesso a uma alimentação de qualidade, não têm conhecimento também do que é uma alimentação de qualidade. Então, todos esses aspectos, eles devem ser considerados no paciente obeso. Perfeito, doutora. E quem está em casa, de que forma pode ajudar a evitar esse quadro de obesidade ou até mesmo também ajudar quem precisa? Basicamente, a gente precisa pregar uma prática de atividade física, alimentação saudável, uma alimentação rica, uma alimentação variada, com todos os grupos de alimentos com vegetais, com frutas. Além disso, regular o sono, orientar também que alguns exames precisam ser realizados para ver se realmente o metabolismo desse paciente está com bom funcionamento, regular a questão hormonal do paciente, isso tudo vai favorecer a perda de peso. E trazendo para o cenário aqui do nosso estado, para o Maranhão, como é que anda o tratamento da doença aqui no Maranhão? A consciência para essa necessidade é cada vez mais cedo aí ou ainda a gente está distante disso? Olha, o Maranhão, assim como o Brasil, ele tem um índice de obesos ainda muito alto. A estimativa é de cerca de 50% dos maranhenses apresentam obesidade. Então, assim, o acesso a esse tratamento ainda é muito difícil no nosso estado. As medicações ainda são medicações caras. Então, assim, nós ainda estamos muito longe de solucionar esse problema, né? Porém, existem outras medidas que não são as medicamentosas que a gente pode trabalhar nos pacientes, como é o caso de um estilo de vida saudável. Perfeito, doutora, mas como de fato evitar, então, a obesidade? Então, quando a gente deve começar a se preocupar com o peso? Sempre que houver um ganho de peso, não necessariamente você vai estar obeso. Às vezes, o IMC ele não está alterado, porém, o que a gente vê na composição corporal é uma composição corporal de um indivíduo obeso. Então, antes de se manifestar essa obesidade, você deve procurar ajuda profissional e avaliar a sua composição corporal, também os seus exames de sangue, para ver se existe alguma deficiência nutricional, alguma desregulação hormonal. Isso tudo pode levar a um quadro de obesidade. Perfeito, doutora. Puxando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação saudável. A moda, então, agora são os alimentos cada vez mais saudáveis, né? Mas o que, de fato, é um prato saudável? Para mim, a alimentação saudável ela é a base, né? Então, o que a gente tem que pensar quando a gente for fazer o nosso prato, a nossa alimentação? A distribuição precisa ser uma distribuição bem feita, precisa ser um prato equilibrado. 50% de carboidrato, 25% ali de proteína e 25% de vegetais, tá? E além disso, priorizar outros alimentos saudáveis na nossa alimentação, frutas, vegetais, verduras, tudo natural. Quanto mais natural possível, melhor a alimentação. Vale daquela máxima, né? É preciso desembalar menos e descascar mais para que a alimentação seja mais saudável. Outro questionamento também, muita gente erra na hora da alimentação, na hora de comer. Quais são os principais erros que a gente comete no dia a dia na hora de se alimentar? Olha, em relação à nossa alimentação, os principais erros que eu tenho notado são o consumo excessivo de gordura, de açúcares e de alimentos ultraprocessados. Às vezes a gente acha que aquilo que está ali embalado, que diz que é fit, que é light, é o melhor a ser consumido, mas não. Às vezes a quantidade de sódio, a quantidade de gordura e de açúcar ali vai estar muito maior do que se você estiver consumindo um alimento in natura. Então, basicamente, o processo de industrialização dos alimentos e o consumo de fast foods é o que tem dificultado também nesse processo. E, por exemplo, doutor, aquele caso de a pessoa que conseguiu emagrecer, voltou então à rotina normal, a pessoa, no caso, ela tem dificuldade, né, de perder peso novamente? Geralmente sim, porque o que acontece? O nosso organismo ele tende a voltar a esse maior peso que a gente já esteve na nossa vida. Então, por isso que eu falo sempre, a obesidade ela é uma doença crônica, o tratamento é para o resto da vida. Você não interrompe o tratamento, por exemplo, de uma hipertensão. Então, você não interrompe o tratamento de uma obesidade.
Por mais que eu já tenha conseguido perder aquele peso que estava em excesso, eu preciso sempre estar atento se eu não vou ter um reganho de peso. A questão do efeito platô, que é quando eu paro realmente de perder peso, isso daí pode acontecer e deve ser avaliado individualmente. O que a gente pode fazer é aumentar o déficit calórico da alimentação, aumentar a carga de atividade física, talvez entrar com uma nova terapia medicamentosa, né? Então são alternativas que a gente tem nesses casos de efeito platô. Qual a melhor saída para as pessoas que estão aí no quadro de obesidade? Seriam então as medidas mais drásticas, por exemplo, a cirurgia bariátrica? A bariátrica ela sempre vai ser a nossa última opção. Tanto é que uma das indicações é o tratamento, a falha no tratamento clínico por pelo menos 2 anos. Então, realmente, existem pacientes que só vão ter uma boa resposta com a bariátrica. Porém, uma gama muito grande de pacientes vai conseguir um bom resultado com alimentação saudável, com o uso de terapia medicamentosa. Então, a gente precisa tentar todas as alternativas antes de ir para uma cirurgia bariátrica. Perfeito, doutora. Então vamos falar para quem quer então se sentir bem aí. Então qual seria a orientação? Em relação à qualidade de vida, esse sentimento de bem-estar, a gente tem alguns pilares dentro da medicina que a gente precisa seguir. O primeiro deles é regular o sono. Então, se você não dorme bem, você não vai se sentir bem durante o dia. O segundo deles é a alimentação. Ter uma alimentação equilibrada, evitar alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura. Outro ponto é a atividade física, pelo menos 150 minutos por semana. E aí o equilíbrio disso tudo vai ajudar também na qualidade de vida. E também não podemos esquecer da questão do intestino, que o funcionamento ideal do intestino também vai regular a qualidade de vida do paciente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento. Quem deseja emagrecer, perder peso, então por onde começar? Para quem deseja perder peso, acho que o principal ponto é a alimentação. Você conseguindo fazer uma alimentação saudável, conseguindo fazer um déficit calórico, procurar um profissional que possa te ajudar a fazer isso é o primeiro ponto, né? E associar também a atividade física todos os dias, pelo menos 30 minutos. Seriam os pontos básicos para perder de peso. Muito obrigada, doutora, por estar esclarecendo as principais dúvidas. Daniela, a gente acabou de conversar com a doutora Raíssa Santos, ela que é nutróloga e também nutricionista, aí esclareceu as principais dúvidas sobre obesidade, também alimentação saudável e dicas de emagrecimento. Eu volto com você, Daniela. É isso aí, hábito saudável sempre, afinal de contas, saúde é o que interessa. A gente faz o intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com a doutora Jerusa Alves. Ela vai falar mais um pouco sobre sintomas gripais, essa epidemia que está por aí de gripe. A gente volta em instantes. De volta aqui com mais Saúde Band. Você já sabe, todo domingo, 8 da manhã, a gente traz detalhes para a sua saúde. E aqui a gente está conversando sobre a epidemia, sintomas gripais. Ela é emergencista, clínica geral, Jerusa Alves, trazendo detalhes para a gente. A gente vai falar agora sobre mulheres grávidas, que é um outro ponto também delicado. A partir de quando a pessoa tem que ter preocupação maior em relação à gravidez e esse tipo de vírus que está circulando aí? Então, no segundo e terceiro trimestre é mais arriscados para gestantes, para a evolução do quadro dos sintomas gripais. Quais são os riscos? Até óbito. Dependendo, se não tiver um cuidado logo no início, até óbito. Por isso que é importante também classificar e fazer os exames para saber qual o vírus, porque dependendo do vírus, da influenza, a gente tem que começar com a medicação com 48 horas. Entendeu? E quais são esses sintomas, doutora, na grávida? O principal sintoma é febre. Teve febre, corre para uma emergência. Febre em 38 graus. Certo. Febril? Corre para emergência. Quando ela está só em estado febril, já é preocupação? Constante, aquela que não passa? Sim. Corre para emergência também? Corre para emergência também. A emergência está muito cheia? A senhora que é emergencista? Está muito cheia. Muito mesmo. Sempre que tem esse período de chuva, a emergência triplica.
Por isso que às vezes eu oriento, cuidado com a emergência, porque tem muito vírus circulando ali. Porque triplica o número de pessoas na emergência e, consequentemente, vai ter mais contaminação ali. Então, se não houver sintomas, é bom evitar. Ou então, se tiver alguma coisa, eu vou na emergência para ver se eu faço o exame de alguma coisa, aí é melhor evitar. Mas nesse período de chuva, do clima úmido, favorece muito mais a circulação do vírus. A gente tem agora academias lotadas, pessoas de todas as idades, pessoas mais velhas também procurando academia. Elas correm risco ali ou como é que funciona? Correm riscos. Todos os ambientes que não são muito arejados, fechados, né, e úmidos, está correndo risco. E essas pessoas que são mais velhas, elas são mais propensas? Não é que sejam mais propensas, é porque com elas é mais fácil agravar o quadro, né, do sintoma viral. Então, assim, todo mundo está propenso num ambiente fechado, a pegar o vírus, mas a propensão a piorar é um grupo de risco maior, né? Então, assim, por exemplo, gestantes de segundo, terceiro trimestre, evitar um lugar fechado, idosos, crianças, né? Aí sim é melhor evitar. Melhor evitar. O uso de máscara é aconselhável em que momento? Ela não tem sintoma gripal, mas ela precisa circular, ela precisa trabalhar, ela precisa fazer parte, então, de sociedade. Ela usa máscara? Máscara é mais para evitar a distribuição do aerosol, do vírus, né? A gente vai fazer uma pausa aqui com a conversa da doutora Jerusa Alves, ela que é emergencista, clínica geral. A gente vai acompanhar agora uma reportagem da Sara Costa, vacinação que está sendo feita, acontecendo para o público aberto, viu? Todo mundo pode vacinar. O processo é fácil, rápido e eficaz. Basta apenas uma picadinha e pronto, você já está imunizado contra a gripe. E foi com esse objetivo que seu Raimundo acordou bem cedinho para garantir a imunização. Para a saúde, ainda mais nós que já estamos com a idade avançada, é necessário que se reforce, né? Desde o início da campanha, 21,2 milhões de doses já foram aplicadas no público prioritário em todo o país. Para garantir os estoques, o Ministério da Saúde distribuiu aproximadamente 60 milhões de doses. O objetivo foi intensificar e alcançar a cobertura de 90% contra a influenza. A vacinação é a forma eficaz de proteger da gripe, evitar complicações e reduzir o número de casos graves e mortes. Além disso, ela ajuda a diminuir a circulação do vírus, especialmente entre os grupos prioritários. A gente sabe aí que fica mais propício a gente pegar essa gripe, e aí com essa questão desse período aí chuvoso, com tudo, é sempre bom ter o cuidado, e essa campanha aqui de vacinação é uma das melhores coisas, porque a gente já fica imunizado e já fica com probabilidade menor da gente pegar essa gripe, né? A campanha que já começou segue em diversos pontos da capital. A meta é imunizar o maior número possível de pessoas. A vacina está disponível para o público a partir de 6 meses e é gratuita. Quem vem ao São Luís Shopping aproveita para manter a atualização da carteira. Isso é uma parceria que já perdura 5 anos com a Prefeitura de São Luís, é um ponto fixo e agora nós estamos em período de campanha, né? E a gente vê o fluxo, as pessoas estão aderindo e aí vem a São Luís Shopping, tem comodidade, segurança, espaço de lazer, aproveita para unir o útil ao agradável. De aproveitar os espaços do shopping, entretenimento, praça de alimentação, as lojas. Então as pessoas aproveitam para vacinar e fazer compras. E a preocupação aqui foi com a comodidade. A organização do shopping fez esse momento bem organizado para que todos pudessem garantir a imunização. É importante não deixar para depois. Vacinar é um ato de proteção coletiva. Pequeno gesto que salvam vidas. Obrigada, Sara. A vacinação é super importante. A gente continua aqui conversando com Jerusa Alves, médica, ela é clínica geral, emergencista. Além da gripe, além desses sintomas gripais, a senhora como atendeu bastante na emergência, o que era mais procurado aqui na emergência do Maranhão? A senhora está hoje no Hospital da Ilha, mas teve um trabalho muito extenso aí nas UPAs da vida. Era também esse sintoma gripal? O maranhense, ele gripa demais, é isso? Não, assim, o nosso clima daqui do Maranhão é mais úmido, né? Então tende aos aerosóis ter uma proporção maior. A arbovirose, então, era o que mais tinha, não é isso? Sim.
A dengue ainda é incidência alta aqui no Maranhão? Como é que funciona? Ainda está tendo incidência de dengue, ainda está tendo incidência de Covid também. Também. Também, Menos preocupante do que na época da pandemia. com certeza. E eu acho que todas essas prevenções que fazem da vacinação, que realmente é importante, e dos cuidados de água parada, tudo está favorecendo muito a diminuição da incidência dessas doenças, né? Doutora, a gente viu a pandemia, as pessoas mudaram um pouquinho o comportamento, o hábito. Já começou a lavar as mãos, já começou a evitar, por exemplo, espirrar, como antigamente as pessoas espirravam, Sim. lá vão ter, né? Agora ela tem a proteção de colocar pelo menos o braço. A gente teve uma modificação de comportamento, de pensamento, não foi? Eu acho que teve modificação da população como um todo, né? De ter hábitos de vida saudável, de ingerir mais líquidos, de lavar as mãos, de se preocupar com o outro. Quando eu estou com a doença, eu já não vou sair tanto, já não vou expor tanto, porque sabe que existem casos mais graves em outras pessoas. Tipo, comigo foi tranquilo, mas eu posso contaminar uma pessoa que não pode ser tão tranquila. Então, acho que essa preocupação, cuidado, teve mais um pouco de prevenção. O pessoal está indo mais vacinar também. Então, isso é muito importante, né, para evitar que tenha mais doenças em si. doenças. A gente está falando aqui Mais Saúde Band e a gente encontra a doutora Jerusa Alves aonde? Então, eu trabalho no Hospital da Ilha, na emergência também da Natos, na Policlínica do Vinhais também. E as pessoas podem encontrar nas redes sociais também, Sim. tirar dúvidas, afinal de contas tem muita gente com dúvida em relação a sintoma, o que usar, o que Sim. não usar. Jerusa Alves. Bem no Instagram. simples, não tem Pronto. DR, Não. é fácil, viu? Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, tirar dúvidas é sempre muito bom. Eu que agradeço o tá convite. sempre aberto, viu? Já sabe o caminho. Obrigada. E assim a gente encerra a edição do Mais Saúde Band de hoje, encontro marcado no próximo domingo, a partir das 8 da manhã. Espero você aqui, até lá, tchau.